E aí, pessoal? Tudo bem? A galera aí dos oitavos, dos novos anos. Vocês viram que eu tava de máscara, né? Pois é. Mesmo estando aqui nesse lugar que vocês já perceberam onde que é, a gente tem que vir de máscara. Bem, esse vídeo é especial por quê? Porque ele vai atender não só os alunos dos oitavos quanto dos nonos anos. De todos os dois níveis de série, as questões de história as questões de história estão relacionadas às pandemias, às epidemias e às endemias, mas principalmente com as pandemias e epidemias. E infelizmente, pessoal, eu vim gravar aqui no cemitério de Santa Rita porque quando surge um surto de pandemia e de epidemia, o que a gente mais teme é justamente vir para cá, né? Ninguém quer vir para cá, vítima de um vírus ou de uma bactéria que possa causar a nossa partida desse mundo terreno. Então, eu vim ao cemitério com o objetivo de mostrar para vocês, de comentar um pouco sobre o que é uma pandemia, uma epidemia, uma endemia. E tendo esse cenário, claro, não muito agradável como pano de fundo, mas justamente para passar a sensação a vocês de como, né, que a gente tem que se prevenir, como que a gente tem que se cuidar de quem a gente gosta, do nosso próximo, né? E até mesmo de quem a gente não tem afinidade. Por quê? Porque senão, hoje pode ser o vizinho, amanhã pode ser um colega, um parente conhecido, pode ser uma pessoa distante da família, um dia pode ser dentro da sua casa, um dia pode ser você. Então deixa para vir para cá quando tiver que vir mesmo, não é verdade? E se a gente tem meios de evitar chegar até aqui, muito mais rápido do que poderia ser, é melhor a gente tomar esses devidos cuidados. Mas deixa eu falar com vocês a respeito do tema que aborda as questões de história, tanto dos oitavos quanto dos nonos. Primeiro vamos saber a diferença entre pandemia, epidemia e endemia. Uma pandemia é uma doença que ainda não tem cura e que atinge quase que o mundo todo, várias partes do mundo, certo? Pan vem da palavra grego, quer dizer todos. Demos vem da palavra grega, quer dizer povo. Atinge todos os povos. Então, pandemia. No caso do Covid-19, essa pandemia começou lá na China e se espalhou pela Europa, depois veio para a América e para a África, assim, de uma forma avassaladora, né? Devastadora. Mas ela ainda não é tão perigosa, tão catastrófica quanto foi a gripe espanhola, que começou a se espalhar em 1918 e acabou atingindo várias partes do mundo, levando, né, praticamente 50 milhões de pessoas à morte. Então, nós aí temos um número bastante alto, né, pela Covid-19, mas nem de longe ela ganha ou chega perto, né, da gripe espanhola há 100 anos atrás. O que é uma epidemia? Epidemia é quando tem uma doença que ainda não tem uma cura, portanto exige-se alguns cuidados para evitar o contágio, para que esse contágio não se espalhe mais e vire uma pandemia. Mas no caso da epidemia, a gente só encontra ela numa determinada região. Pode ficar só numa cidade, pode ficar só numa região como, por exemplo, o sul de Minas, um estado como Minas Gerais, ou só num país. Então, quando fica só restrito a uma região, é uma epidemia. E uma endemia é uma doença que ela nunca vai acabar. A gente nunca vai conseguir acabar com ela. Ela tem remédio, pode-se desenvolver um remédio, mas para você ir visitar uma determinada região onde aquela doença
existe, você tem que tomar os medicamentos para não se contaminar. Por exemplo, a malária. Quando você vai para regiões mais tropicais, como a floresta amazônica, por exemplo, você tem que tomar uma série de medicamentos para poder se prevenir contra a malária. Essa é uma endemia, ou seja, mesmo com o medicamento, ela nunca vai acabar, ela sempre vai existir, mas tem como você se prevenir. Então, ela não sai daquele pedaço, daquela região. Mas, se você não tomar os cuidados necessários, os medicamentos necessários, você é vitimado por ela. Aí você vem parar aqui, aonde eu tô, certo? É, outra coisa importante, além da gripe espanhola que eu citei há 100 anos atrás, além da Covid-19 que nós estamos enfrentando agora em 2020, nós tivemos muitas histórias de outras epidemias e de pandemias que atingiram o mundo desde as épocas pré-históricas. A gente não tem nenhum registro, né, escrito, é, do que as pessoas geralmente morriam é, na época pré-histórica. Mas, com certeza, por ter sido o período mais longo da história da humanidade, muitas doenças devem ter vitimado as pessoas, tanto que a média de vida era entre 18 a 20 anos. Depois, no mundo antigo, a lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, passou a ser a doença que mais afetou pessoas, que mais atingiu pessoas no mundo, né? Era uma doença muito temida, né? Mas nós pegamos filmes de Cristo, na época da história bíblica, a história judaica, a gente vê, né, questões diretamente, personagens diretamente relacionados com a questão dos leprosos. Depois nós vamos ter a peste negra, né, que afetou a Europa no século XIV, que foi provocado lá pelo crescimento comercial. Olha só, né? A economia começou a se fortalecer na Europa na Idade Média, né, no período da decadência feudal, e as pessoas cada vez mais começaram a deixar as áreas rurais e virem morar nas áreas urbanas. As cidades foram crescendo, e a noção de higiene dessa cidade, das pessoas da época, era o mínimo necessário ou quase nada. Então, o que começou a acontecer? As cidades cada vez mais cheias de gente, o comércio mais forte, mas sem nenhuma noção de higiene, sem nenhum cuidado higiênico, as pessoas transformaram as cidades em verdadeiros lixões a céu aberto. E isso fez crescer a proliferação de ratos. Então, a peste negra, ela matou cerca de 30%, um terço da população europeia foi morta nessa época. E ela também e ela foi uma pandemia, porque ela não ficou só na Europa. Ela atingiu também a China, ela atingiu a Mongólia, ela atingiu outras partes do Oriente, né? No Oriente era conhecido como peste oriental. E na Europa ela ficou conhecida como peste negra, porque as pessoas, devido à doença, a pele ia escurecendo, ia tomando um tom escurecido, acinzentado, daí o nome de peste negra. E o termo peste, porque naquela época tinha-se a ideia de que se a pessoa pegou aquela doença, é porque era uma pessoa ruim, era uma pessoa má, então era uma peste. Daí o nome da doença peste negra, né? O período medieval, o período em que aconteceu a peste negra, o século XIV, foi um período assim era um período de muito misticismo, né? De muitas mistificações. Então acreditava-se, por exemplo, que os leprosos transmitiam a peste negra, que as pessoas estavam voltando-se cada vez mais para as questões materiais, as questões do dinheiro, esquecendo, se afastando das questões religiosas, e por isso Deus mandou a doença para castigar. Enfim, tem muitas explicações foram criadas na época, todas sem sentido algum, para poder justificar, né, para se explicar por que uma doença foi capaz de matar milhões, eu não digo milhões de pessoas dentro da Europa num período de 20 anos. Não podemos nos esquecer também da tuberculose. A tuberculose foi uma doença que fez muito mal
né, que foi um problema sério no século XIX, na primeira metade do século XX, né? As pessoas tinham muito medo de ficarem tuberculosas. Inclusive, havia um preconceito muito grande em relação aos tuberculosos. Geralmente, essas pessoas ficavam isoladas e as pessoas morriam de medo, era como se tivesse pego uma lepra. E nós temos um caso famoso no Brasil de um artista, né, o Noel Rosa, grande, que é um compositor da música popular brasileira, que morreu de tuberculose. Ele era tuberculoso, é uma doença que você controla, mas você dificilmente, né, vai se livrar dela, você tem que tomar remédios, sempre ter um cuidado com a tuberculose, e naquela época muito mais. Então, falar que você fica 100% curado da tuberculose, eu acredito que não, mas a tuberculose matou o Noel Rosa, apesar que ele também não se cuidava, né? Ele era um boêmio, né? Ele era da noite, tomava friagem, bebia, tudo que um tuberculoso não pode ter, né? Um tuberculoso tem que ficar em lugares mais altos, lugares mais frescos, mas não é assim exposto, né? A qualquer tipo de doença. E aí o que acontece? Nós vamos encerrar o nosso vídeo, porque o vídeo tem que ser curtinho, ele não pode ser muito grande, tá bom? Mas lembrando a vocês que esse vídeo está sendo postado lá no YouTube e junto com esse vídeo, do lado dele, vai ter um vídeo mostrando eu falando, eu explicando um pouco de como vocês vão resolver as questões lá de história. Tá facinho, né? Acho que não vai ter tanta necessidade assim, mas mesmo assim eu vou fazer. Tá joia? Um abraço e até mais.